Olá, nós voltamos com as nossas aulas e o assunto que nós vamos abordar hoje é biologia celular. A biologia celular nada mais é do que o estudo da célula. Existe uma área específica da biologia, que é a citologia, que faz esse estudo. Mas não custa nada a gente lembrar do seguinte, que a célula é a unidade biológica, estrutural e funcional dos organismos. Elas são formadas por três partes básicas. Um envoltório externo, que é a membrana plasmática ou plasmalema. Ela é preenchida por um conteúdo gelatinoso, que é o citoplasma. E nas células que nós classificamos como eucarióticas, nós temos ainda a presença do núcleo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de falar sobre os tipos celulares, vamos falar um pouquinho da história dessa citologia, que se iniciou lá no século XVII, com os estudos realizados por Robert Hooke. Ele observou um tecido vegetal chamado súber, que a gente conhece popularmente como cortiça. E esse material, na verdade, é um material de células mortas. Então, o que ele observou foi o espaço que era ocupado pela célula quando ela estava viva. Foi ele o primeiro a empregar o termo célula, só que ele não entendia a célula ainda como unidade básica dos seres vivos. Ainda no século XVII, só que agora em 1677, o Leeuwenhoek ele observou micro-organismos, protozoários se movimentando na água e também a movimentação de espermatozoides, o que ampliou essa ideia da existência das células. Lembrando que os dois utilizavam microscópios que eram extremamente rudimentares. Já no século XIX, nós temos o trabalho de Schindler e Skivan. O Schindler ele chegou à conclusão de que todos os vegetais são formados por células. O Skivan chegou a uma conclusão bem parecida, só que era com animais. E eles propuseram, então, em 1838, o que a gente chama de teoria celular, que fala que todos os seres vivos são formados por células e estas constituem a unidade morfológica dos organismos. O terceiro pesquisador que vocês estão vendo aí era o Virchow. Ele, em 1855, ele ampliou essa ideia da teoria celular quando ele concluiu que uma célula só pode se originar de outra pré-existente. O estudo da célula ele é feito com auxílio de microscópios. Então, desde a criação do microscópio, que foi lá no século XVII também, por dois fabricantes de óculos, pai e filho, que eram Hans e Zacharias Janssen, esse instrumento ele passou por uma série de evoluções e atualmente existe uma variedade deles para diferentes aplicações. Só que eles são divididos em dois grupos básicos, os microscópios de luz, ou ópticos, e os microscópios eletrônicos. Os microscópios de luz, eles permitem uma ampliação de até 1500 vezes. Essa imagem que eu coloquei aí é de um microscópio eletrônico chamado microscópio eletrônico de transmissão. Ele foi produzido em 1931. Esse não usa luz, ele usa um feixe de elétrons, que passa sobre o material que é estudado, e ele permite o estudo de organelas e alguns detalhes da membrana. Só que ele não consegue visualizar células vivas e as imagens são em preto e branco. Ele permite ampliações de até 500 mil vezes. Esse outro é um microscópio de varredura. Esse permite a formação de imagens que são tridimensionais. O material para ser analisado precisa estar desidratado ou congelado com a técnica da criogenia e às vezes até metalizado. Esse terceiro é um microscópio que a gente chama de tunelamento. Esse é o que dá maior ampliação, em até 100 milhões de vezes. E ele é utilizado para se estudar átomos e moléculas. Bom, agora vamos aos tipos celulares.
Então eu já tinha citado as células eucarióticas, né, que são aquelas que possuem núcleo, só que existem células que não têm núcleo individualizado. Então o material genético ele está disperso no citoplasma. Isso porque não tem uma membrana, né, que é a membrana nuclear ou carioteca, envolvendo esse material genético. Essa região onde se localiza, como a gente observa aqui, se chama nucleoide. Além de não ter essa carioteca, ele não tem a maioria das organelas celulares, né? Mitocôndrio, retículo endoplasmático, lisossomo, vacúolo. E esse tipo de célula está presente nos organismos do reino Monera, bactérias, cianobactérias, rickettses e micoplasma. Nessa imagem, que é de uma bactéria, a gente consegue ver algumas outras estruturas, né? Então, a membrana plasmática, que envolve e protege a célula, um reforço externo, que é a parede celular, que também é para proteção. Vemos os plasmídeos, que são pequenos trechos de DNA que estão relacionados a um tipo de reprodução das bactérias, que é a conjugação, né? Essas fibras que estão aqui também estão relacionadas a essa conjugação. O flagelo é uma estrutura de locomoção. E os ribossomos, que são as únicas organelas desse tipo celular que estão relacionadas à síntese proteica. As células eucarióticas são aquelas que têm um núcleo delimitado pelo envoltório nuclear, que é a carioteca. O material genético está dentro desse núcleo. Ela também apresenta, né, essa infinidade de organelas celulares que vocês estão observando aí, né, complexo, vacúolo, lisossomo. A vegetal tem cloroplastos, né, que não está presente na célula animal. E esse tipo de célula está presente em organismos pertencentes aos genes protoctista, como exemplo nós temos protozoários e algas, os fungos, que pertencem ao reino fungi, as plantas do reino plant ou vegetal e os animais do reino animalia ou animal. Não podemos esquecer, né, que a única exceção à teoria celular são os vírus. Os vírus são os únicos seres vivos que não são formados por células. Eles têm basicamente o material genético, que pode ser DNA ou RNA, em alguns vírus, né, o que é muito raro, né, que é o caso do citomegalovírus. Eles têm os dois materiais ao mesmo tempo. Esse material genético está envolto por uma cápsula proteica e os vírus eles não conseguem se reproduzir fora de uma célula viva, por isso eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles não têm metabolismo próprio. Vamos falar agora sobre as membranas celulares, né? A membrana que envolve a célula. A membrana plasmática, ela é uma barreira, né, semipermeável, que vai possibilitar a entrada e saída de substâncias na célula, né? Então ela tem uma característica que se chama permeabilidade celular, que vai permitir esse controle, né, do que entra e do que sai da célula. Ela é uma película que vai limitar a célula e só vai ser visível ao microscópio eletrônico. Vai separar o meio interno, né, do meio externo e, como eu já falei, controlar aquilo que entra e o que sai da célula. Essa membrana ela é constituída principalmente por lipídios e proteínas, mas nós vemos também que existem glicídios na sua constituição. Essas três substâncias juntas vão formar uma espécie de mosaico fluido, né, que recebeu esse nome em homenagem a Singer e Nicholson, que foram os descobridores dessa característica da membrana plasmática ou plasmalena. Os lipídios, eles são principalmente fosfolipídios e eles têm uma parte que é hidrofílica, que tem afinidade pela água, que é voltada para fora, e uma voltada para dentro. As regiões que são hidrofóbicas, ou seja, que têm aversão à água, são voltadas uma para as outras, né? O que está aqui no meio. Aqui em azul estão as proteínas. Essas proteínas elas funcionam como pontos de passagem, né? São as proteínas que a gente chama
de integrais que vão comunicar esse meio externo com o meio interno. Por que isso acontece? Água tem aversão a lipídios, né? Então você teria o problema de passagem de substâncias dissolvidas na água por essa região que é de lipídios, né? De dupla camada de lipídios. E temos os glicídios. Esses glicídios eles podem estar ligados tanto aos lipídios quanto às proteínas. E eles é que vão dar identidade à célula. Eles são exclusivos de cada indivíduo. Externamente, a membrana plasmática, a gente pode ter alguns envoltórios. É o caso do glicocálice, que está mostrando aí nessa imagem à esquerda, né, uma imagem de microscopia. E ele é formado por glicoproteínas e glicolipídios. Vão dar proteção e vão ajudar na interação com o ambiente à volta da célula. E também vai permitir a adesão de uma célula e outra. Esse tipo de envoltório está presente nas células animais. Já a parede celular, que está à direita, ela vai revestir, vai proteger a membrana plasmática e vai sustentar a célula vegetal. A parede celular também pode estar presente em bactérias e em fungos, só que a constituição é diferente. Nos vegetais, a constituição é de celulose. Nas bactérias, é de polissacarídeos em associação com aminoácidos, e nos fungos, essa parede celular é de quitina, que também é um polissacarídeo. Agora, transportes através da membrana. Então, nós temos transportes que a gente classifica como passivo, onde nós não temos o consumo de energia, ou seja, consumo de moléculas de ATP. Então, pode ocorrer por osmose, onde a gente vai ter a passagem de água através de uma membrana semipermeável, do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. A difusão já é uma passagem de partículas, né, que podem ser íons ou moléculas, de uma solução mais concentrada para aquela que está menos concentrada, para equilibrar as soluções. Pode ocorrer por difusão simples, é o caso da passagem de gases, né, pela bicamada lipídica, ou então por difusão facilitada, é o caso da passagem de glicose, de aminoácidos e de íons, isso ocorrendo pelos canais proteicos. O transporte ativo é o transporte que consome energia. Como exemplo, nós temos a bomba de sódio e potássio. Nessa imagem, a gente consegue ver a difusão simples e a facilitada, né, que são classificados como transporte passivo, sem gasto de energia. Já o transporte ativo, como é contra o gradiente de concentração, ele vai exigir o consumo de energia, o consumo de ATP. Outro tipo de transporte que pode haver é o transporte de massa. Nesse também há consumo de energia. Ele vai permitir a entrada de moléculas que sejam moléculas muito grandes e que não poderiam passar através da difusão simples ou da difusão facilitada. Então nós temos as endocitoses, né? É o caso da fagocitose e da pinocitose, e nós temos também a exocitose. Então a fagocitose e a pinocitose são endocitoses que vão permitir a absorção de partículas grandes, né? E após essa absorção ocorre a digestão intracelular. Já as moléculas bem pequenas, elas conseguem atravessar a bicamada lipídica, né? Como nós vimos, por difusão ou por osmose. Se as moléculas elas são um pouco maiores, aí sim tem o auxílio daquelas proteínas de canal, que é o que a gente chama de difusão facilitada. Essas moléculas muito grandes é que entram na célula através da fagocitose e da pinocitose. A fagocitose, que está aqui no cantinho, nós vamos ter a formação de uma proeminência, né? Tá aqui, ó. São chamados pseudóptes ou falsos pés, que vão envolver, né, as partículas dentro dessa vesícula que se forma, né, com associação com os lisossomos. Nós temos a digestão
dessas partículas. A pinocitose, nós temos a captura de partículas, de líquidos, né? Ou então de moléculas que estão dissolvidas na água. Então formam uma invaginação, que é o pinossomo, né? E forma a vesícula, onde vai ocorrer a digestão, né? É chamado de vacúolo digestivo, onde essas partículas que foram pinocitadas, elas são digeridas. Aquele material que sobra, que precisa ser jogado fora, vai ser eliminado por exocitose, que é o que está mostrando aqui, né? A saída de substâncias da célula. E a digestão de substâncias que são vindas de fora da célula é feita pelo auxílio dos lisossomos, né? Isso é uma função que o lisossomo tem, que a gente chama de função heterofágica. Essa função também pode ajudar a célula a remover, né, e renovar organelas e outras estruturas que estão velhas ou desgastadas. Os lisossomas também, eles podem atuar na autólise ou apoptose, como a gente chama, difícil de falar essa palavra, e que é a morte programada, digamos assim, suicídio celular, ou seja, de células que estão envelhecidas. Bom, nós terminamos aqui essa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.